O milionário fica chocado ao descobrir que o mendigo negro que tocava piano era uma lenda. As ruas de São Paulo vibravam com a frenética vida da cidade quando a chuva começou a cair, formando poças que refletiam as luzes dos postes. Entre os cantos de um mundo perdido, um homem de 70 anos, Henrique Silva, vagava. A pele marcada pelo sol e pela dor, ele carregava consigo a mágica que outrora encantou palcos, mas agora apenas ecoava em seu coração. Ele era um homem de melodias, um músico clássico que caíra na miséria após um deslizamento de eventos que arrastou tudo o que amava. O que restava? Apenas as lembranças da filha que perdera e uma guitarra quebrada que lhe lembrava a vida que um dia tivera. Numa noite chuvosa, o som de um piano belíssimo subiu como uma onda, atraindo Henrique como uma mariposa à luz. Ele seguiu o som até uma mansão luxuosa, onde os ricos se divertiam, rindo e brindando como se o mundo não tivesse problemas. Notou os convidados glamurosos. Todo era como um chamado ancestral. Henrique deu um passo à frente e, antes que pudesse perceber, estava à porta, tremendo de ansiedade. Com um golpe sutil, ele bateu, as batidas ecoando como seus pensamentos. Seria essa sua última chance? A porta se abriu, revelando um homem corpulento. Victor Santorini, que olhou Henrique com desdém, zombando de sua aparência. "O que você quer, mendigo?" A voz era dura, cortante como vidro, mas a tristeza nos olhos de Henrique chamou a atenção de Eduardo Campos, um dos convidados, que se aproximou. "Permita-o tocar, Victor. Quem sabe o que essa alma está disposta a compartilhar?" Relutante, Victor aceitou, e Henrique entrou. Quando suas mãos tocaram as teclas, algo mágico aconteceu. A música fluiu, intensa e pura, como um rio desaguando seus segredos. Cada nota era uma história de dor e amor, de tragédias e de esperança. Os convidados, antes indiferentes, sentiram suas emoções pularem à tona. O silêncio da mansão foi quebrado, literalmente rasgado pela beleza do que Henrique oferecia. Ele se expôs não apenas como músico, mas como homem marcado pela vida. Os olhos de Victor, que antes desdenhavam, agora se encheram de um sentimento novo. Era compaixão? Admiração? Os convidados começaram a sussurrar entre si, e a atmosfera do evento se transformou. Eduardo, visivelmente emocionado, se aproximou de Henrique após a apresentação e prometeu apoio. Na noite do concerto, todos esperavam uma grande performance. Henrique estava nervoso, mas ao entrar no palco, sentiu a energia que o cercava. Ao terminar sua apresentação, surpreendeu a todos. "Não aceito dinheiro de você, Victor. Percebi que minha verdadeira riqueza é tocar vidas através da minha arte." As palavras pairaram no ar, ressoando como a última nota de uma sinfonia. A tensão era palpável. Victor, que sempre foi cético, agora se via confrontado com suas próprias sombras. Ele olhou para Henrique, para o homem que havia relembrado suas próprias fraquezas. A noite terminava, mas não antes de uma pergunta incomodativa. Seria possível que aquele encontro mudasse o curso de suas vidas para sempre? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro!
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, quase palpável. Todos esperavam. Os olhares se cruzavam e Henrique ficou em silêncio, apenas observando. Era um momento forte, diferente de tudo que já havia vivido. Mas enquanto ele falava suas palavras inspiradoras, uma figura conhecida surgiu na entrada da mansão, drenando a alegria que se havia recém-formado. Era Clara, a filha de Victor. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de terror. Ela teve um colapso. Seus joelhos faquejaram quando entrou. Pai, precisamos ir! Uá! O carro de Eduardo acabou de ser roubado! Gritou ela, a voz embargada pela dor e pelo medo. A sala se encheu de murmúrios, olhares nervosos de quem tentava entender o que estava acontecendo. Victor, por um momento, parecia inabalável. Mas então, ao ver a expressão em seu rosto, um frio atravessou seu corpo. Clara! Calma! O que você quer dizer? Ele correu até ela, a indiferença anterior desaparecendo. Os convidados começaram a sussurrar, inquietos. O clima, que antes era de encantamento, deu lugar a um desespero súbito. O carro foi levado por 2 homens. Eles estavam armados. Eu consegui escapar, mas... Clara soluçou, seus olhos analisando a multidão. Eduardo, não sabemos onde ele está. Seu desespero fez com que o ambiente se tornasse uma panela de pressão, explodindo em chamas de preocupação. Henrique sentiu o calor do pânico crescer ao seu redor. O que era aquela noite mágica começou a se desfazer em um pesadelo. Ele queria confortar Clara, mas as palavras, quando tentaram sair, morreram na ponta da língua, enquanto seu coração pulsava com a incerteza. Eduardo, o homem que havia defendido sua presença, poderia estar em perigo. Isso não parecia certo. Victor, claramente desgastado pela situação, se virou e exigiu. Onde você viu isso, Clara? Precisamos da polícia! A conversa se desenrolava em um frenesi, mas para Henrique o mundo parecia girar devagar. De repente tudo começou a fazer sentido de uma maneira estranha. A conexão entre ele e Eduardo surgia como um fio invisível, entrelaçando suas histórias. Já chamei a polícia, pai! Clara respondeu, desesperada. Eles já estavam atrás de Eduardo por causa de uma dívida que ele não teve como pagar. Agora, essa situação, o assalto pode ser a gota d'água. As palavras de Clara cortaram o ar como uma faca. Henrique olhou para Victor, o milionário que antes parecia tão seguro de sua vida. Agora, ele estava prestes a perder tudo. A dívida, o prestígio, o medo tomou conta da sala. O que começara como um momento de inspiração, agora era uma tempestade de incertezas. Dívida? Henrique murmurou, sua voz quase inaudível. Ele sentiu como se um gelo percorresse seu corpo. Histórias passadas começaram a ressurgir. Décadas antes, ele mesmo havia lutado contra a pobreza, o pânico e o desespero. O ladrão que se tornara um amigo. Mas, mais chocante ainda era a ideia de que a vida de Eduardo e a dele poderiam estar mais ligadas do que ele pensara. Enquanto a sala se tornava um caos, os convidados começavam a se agitar, uns murmurando, outros se levantando para sair. Mas Henrique sabia que aquela noite não terminaria assim. Algo teria que mudar. Ele não poderia deixar Eduardo, uma pessoa que lhe mostrara a beleza da música, sucumbir à escuridão. A decisão estava brotando dentro dele, forte e ouçante. Henrique respirou fundo.
segurou a guitarra quebrada que trazia consigo e, com um olhar firme, fez um pedido antes das palavras se escutarem. Precisamos encontrar Eduardo agora! Mas antes que pudesse dar o próximo passo, a porta da mansão se abriu com um estrondo, revelando a silhueta de 2 homens, sombras imponentes que carregavam um ar de ameaça. O choque congelou a atmosfera, e a única coisa que ficou evidente era que nada seria como antes. Todos estavam prestes a descobrir o que a noite realmente guia. A porta se escancarou com um estrondo, revelando aqueles 2 homens, sombras amedrontadoras em meio à luz suave da mansão. O ar ficou pesado e Henrique sentiu seu coração disparar. Victor avançou, protegendo Clara, seus olhos arregalados, fixos nas ameaças à sua frente. Quem são vocês? Victor exigiu, sua voz quase trêmula. O silêncio do salão virou um campo de batalha emocional. Os convidados, antes intrigados pela música de Henrique, agora estavam em choque. Os murmúrios aumentaram, mas ninguém ousou fechar espaço, temerosos do que poderia acontecer. Um dos homens, alto e robusto, soltou uma risada sardônica. Estamos aqui por um amigo, Victor. O nome dele é Eduardo, e sabemos que você o conhece bem. Seu tom provocador fez as palavras cortarem o ar como uma faca. Henrique notou que Clara, apunhalada pelo medo, se escondia atrás do pai, seus olhos cheios de lágrimas. Eduardo, o que você quer com ele? A fúria de Victor era explícita, mas o nervosismo pulsava sob sua superfície. Ele se confirmou, perdendo a postura confiável que tinha instantes antes. É simples, velho. O nosso amigo Eduardo contraiu dívidas que ele não pode passar para frente. E nós viemos cobrar nosso preço, disse o outro homem, mostrando um sorriso que ninguém achou engraçado. A tensão era insuportável. Henrique subitamente compreendeu que Eduardo não estava apenas em perigo. Sua própria vida e dignidade estavam numa linha tênue. Mas isso não faz sentido! Eduardo sempre foi um homem honesto! Gritou Henrique, sem pensar. O olhar dos 2 homens se virou para ele, e o silêncio se fez impositivo. As palavras de Henrique ecoaram, e Victor se virou, surpreso. O peso da acusação pairava no ar, e uma onda de cumplicidade começou a se formar entre aqueles que antes eram estranhamente separados. Honesto, é? Desde quando? O homem robusto perguntou, avançando um passo, olhos ardentes. Você não sabe, seu artista de rua? Eduardo desviou dinheiro de emprestadores. E acredite, nós temos um vídeo provando tudo. Ele estava envolvido num esquema grande, muito maior do que você imagina. As palavras o atingiram como um soco no estômago. Henrique ficou paralisado. A imagem de Eduardo, o homem que defendeu seu direito de tocar a fonte de seu apoio, desmoronou instantaneamente. Clara, que até então se escondia atrás do pai, agora olhava para Henrique como se o visse pela primeira vez. A confiança se desfazendo em uma nuvem de incerteza. Não, isso não pode ser verdade, murmurou. Todos os olhares se voltaram para ele em uma mistura de expectativa e dúvida. A noite que começara com promessas de música e esperança, agora se transformava em um labirinto de traições e segredos. Naquela fração de segundo, Henrique percebeu que Eduardo não era apenas um homem em apuros.
Ele poderia ser o arquétipo de todas as suas esperanças despedaçadas. Deixe-me falar com ele, Henrique pediu, a voz trêmula, mas decidida. Era uma tentativa desesperada de jogar uma linha de salvamento em meio ao caos. Claro, você pode, mas espero que tenha algo a dizer que possa salvar a vida dele. E a sua também. O homem robusto respondeu com um. A sala, agora um campo de batalha emocional, ficou em silêncio novamente, todos esperando, sem saber o que Henrique diria a Eduardo. Com o nó na garganta, ele apegou-se à guitarra quebrada, sentindo o peso da situação. Um nevoeiro de pensamento surgiu. Quem era Eduardo realmente? O que mais ele esconderia? A verdade pairava no ar, como uma bomba-relógio prestes a explodir. Henrique fez movimento para se aproximar, o medo e a determinação lutando dentro dele. Eduardo, onde você está? Ele gritou, a esperança dançando nas pontas de seus dedos, enquanto o desespero o envolvia. Sabia que estava prestes a desvendar algo que mudaria para sempre o rumo de todos. Os olhares nervosos permaneciam fixos, o futuro imediato se desenrolando como um filme sem roteiro. O destino de todos estava nas mãos de Eduardo, e as respostas que viriam poderiam transformar tudo ou deixar marcas irreparáveis. Henrique se aproximou, a guitarra quebrada apertada contra seu peito, sentindo a tensão no ar. Ele se lembrava de Eduardo, do homem que o havia ajudado a reencontrar a música. E agora tudo estava em jogo. Eduardo, onde você está? Seu grito ecoou pela sala e os rostos ao seu redor pareciam congelados. Olhares de medo, preocupação e até desconfiança se espalhavam entre os convidados. E então, do fundo da sala, uma figura surgiu. Era Eduardo, mas não o Eduardo que Henrique conhecia. Ele entrou com passos hesitantes, os olhos avermelhados como se tivesse chorado. O sorriso que costumava iluminar seu rosto estava ausente. As cabeças se viraram e o murmúrio cresceu como um furacão. O homem que defendia tão bravamente agora parecia cercado pelo desastre. Eduardo! Henrique chamou novamente, a voz cheia de urgência. O olhar de Eduardo vagou pela sala, parando em Henrique. Uma fração de segundo se arrastou, como se o tempo tivesse congelado. E então, Eduardo olhou diretamente para ele. A expressão em seu rosto era de alguém que porta um segredo pesado. Henrique, eu... Começou Eduardo, mas as palavras ficaram na garganta. Os dois homens na entrada começaram a rir. Um riso frio que cortou a atmosfera carregada. Olha só quem decidiu aparecer. O ladrão que nunca teve coragem de encarar suas dívidas. Um deles avançou, apontando para Eduardo com desprezo. Henrique sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Vocês não têm o direito de ameaçá-lo. Gritou, mas a verdade começou a se arranhar na superfície. Ele percebeu que Eduardo estava escondendo algo mais profundo. Eduardo finalmente rompeu o silêncio. Henrique, eu não sou quem você pensa que sou. Eu fiz coisas que poderiam te machucar. O pânico tomou conta da sala. As palavras dele trouxeram um colapso de confiança. Henrique quase não conseguia respirar. O que Eduardo estava dizendo? Que coisas? Eduardo, como assim? O que você quer dizer? Perguntou Henrique, cada sílaba saindo pesada como chumbo. O murmúrio aumentava, o clima de tensão queimando como fogo em uma palha seca. Estou envolvido em algo muito maior, e eu não queria que você soubesse. Por quê? Porque eu me preocupo com você, disse Eduardo, os olhos escurecendo de desespero. Henrique sentiu um nó na garganta. Ele lutava para entender. O que você fez? Nós éramos sócios, Henrique. O meu sucesso era seu apoio. Mas as coisas saíram do controle. E
Eu me envolvi com pessoas perigosas. A revelação foi como um golpe no estômago. Uma sombra passou sobre o rosto de Eduardo. Henrique se sentiu desorientado, como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. Então você desviou dinheiro? Fez um esquema? O homem robusto provocou, rindo, esbaforido de prazer com a revelação. Sim, seus amigos se metem em problemas? Não se metem! A sala encheu-se de murmúrios e olhares de julgamento, todos observando um homem que até pouco tempo era visto como um salvador. Henrique não sabia o que fazer. As peças do quebra-cabeça se espalhavam e a verdade queimava como ácido em sua alma. Eduardo não era apenas um músico em apuros, ele era parte de um mundo que Henrique nem sequer conhecia. Os dois homens sussurraram algo entre si e o clima ficou mais denso. Eduardo, você precisa me dizer a verdade. O que mais você está escondendo? Henrique sentiu o peso da traição, a dor cravada em seu coração. O homem que defendia sua arte agora podia ser um traidor das suas próprias esperanças. Eu não conseguia ver outra saída. Fui pressionado, Henrique. Eu nunca quis que você se envolvesse. Mas agora tudo está fora de controle. As palavras de Eduardo saíram em um fio de desespero. Ele estava cercado e Henrique percebeu que estava perdendo seu amigo para um abismo sem fim. Nesse instante, algo dentro da sala se descontrolou. Um dos homens avançou e Henrique sentiu a tensão subir a um novo nível. Parece que a hora do acerto de contas chegou. E com essa frase, as luzes da mansão começaram a piscar. E um barulho ensurdecedor rompeu o ar. Era a sirene de uma viatura. Gritos. E o som de passos apressados se aproximando. Eduardo olhou para Henrique, a expectativa de desespero em seus olhos. Mas antes que pudesse falar, o homem robusto disparou. Agora você vai ver do que somos capazes. Ele gritou. E tudo parecia um pesadelo. Mas o que Henrique realmente não percebeu, enquanto todos estavam em pânico, era que Clara, assustada e com uma expressão de horror no rosto, tinha algo em mãos. Pai, não, ele não é o único que tem segredos. E com essas palavras, ela levantou um celular, a tela brilhando intensamente. O mundo pareceu parar. O que mais estava escondido? O que aquele vídeo poderia revelar? A vida de Eduardo e as verdades que conectavam todos ali poderiam estar prestes a ser expostas de uma forma que ninguém poderia imaginar. A sala se tornou um caos. A tensão estava nas alturas enquanto Clara segurava o celular, seu rosto pálido, iluminado pela tela. As palavras de Eduardo ainda ecoavam como um grito ensurdecedor. E todos se voltaram para ele, aguardando uma resposta. Clara, o que você tem aí? Henrique perguntou, os dedos trêmulos, prontos para alvejar novamente o silêncio ameaçador. O que esse vídeo revela? O murmúrio da multidão cresceu, como um mar revolto, com sussurros de preocupação e especulação. Este vídeo... Clara começou, a voz embargada de medo. Ela olhou astutamente para seu pai, como se também quisesse o apoio dele. Mas sua expressão mostrou apenas um homem confuso e furioso. Mostra tudo, pai! Mostra tudo! Os dois homens que antes pareciam confiantes agora se mostraram nervosos, trocando olhares furtivos. O olhar do homem robusto ressoou com uma raiva repentina, quase palpável. Você não deveria ter aquilo, garota.
Não sabe o que isso pode causar. Eduardo imediatamente sentiu o chão desmoronar ao seu redor. Clara, não! Não mostra isso! Você não tem ideia do que está se metendo! Gritou, mas o pânico já havia tomado conta da sala. Todos esperavam que uma verdade obscura fosse revelada. Clara, nervosa, clicou na tela e a imagem ganhou vida. O que antes era um simples vazamento de luz, agora mostrava um vídeo de Eduardo em uma reunião, cercado por homens que exalavam perigo. As vozes ecoavam e os risos eram arrogantes. Um deles dizia: "Com esse dinheiro, vamos mudar as regras do jogo. Ninguém vai se meter conosco." A verdade estava ali, nua e crua. Os rostos se contorceram em choque. Henrique observou as expressões de horror na multidão. Clara não só estava revelando um segredo, mas o próprio núcleo do que Eduardo realmente representava. E naquele instante, um novo som cortou o ar. Um som de sirene se aproximando. O desespero se alastrou. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a atmosfera se transformou. Eduardo avançou, sua voz agora carregada de determinação. "Esperem! A verdade sobre este vídeo não é o que vocês pensam." A reação foi instantânea. As palavras dele criaram um burburinho na sala. As pessoas se entreolhavam, ansiando por explicações. "Então, o que é, Eduardo?" perguntou Victor, o rosto contorcido em confusão. "É você que está envolvido ou não?" "Sim, mas não como vocês pensam. Eu me infiltrei no grupo. Eu estava tentando impedir uma coisa muito pior." Ele se descontrolou. "Esses homens, eles são perigosos. Não só para mim, mas para todos vocês." Grave percorreu a sala. Os homens na entrada pareciam mais nervosos agora. "E por que deveríamos acreditar em você?" Um deles provocou, olhando ferozmente para Eduardo. A sala parecia estar em um teatro, onde todos esperavam por um desfecho dramático. Clara, ainda com o celular em mãos, soltou: "Eu não sei qual é a verdade, mas pai, Eduardo sempre foi alguém em quem eu confiei. Não podemos deixá-lo." A frase ficou suspensa no ar. Ela nunca terminara. A dúvida pairava, e Henrique a sentiu como um golpe. Se ele e Clara estavam do lado de Eduardo, o que tudo isso significava? Eduardo olhou para Henrique, o homem que o ajudou a reencontrar sua paixão, e a expressão de seu amigo agora era uma mistura de impotência e inquietação. "A verdade é que estou aqui por vocês, por todas as vidas que esses homens estão dispostos a destruir para proteger seus segredos." O outro homem avançou para Clara, os olhos arregalados. "É melhor você se calar antes que o preço aumente, garota", disse ele, a ameaça clara nas palavras. E como se o universo decidisse tratar de uma ironia catastrófica, o celular de Clara começou a tocar. A tela mostrava um número desconhecido, mas ela atendeu automaticamente. "Alô?", disse ela, a voz tremendo na barriga, quando Clara escutou algo do outro lado da linha. Seu rosto palideceu ainda mais e lágrimas começaram a escorrer. "Não, isso não pode ser verdade", ela murmurou, enquanto o riso dos homens se tornava uma sinfonia de horror. O silêncio era estrondoso. O vídeo, as ameaças, o que Clara havia ouvido estavam todos prestes a explodir em algo muito maior. O que mais estava escondido sob a superfície? "Clara, o que foi?", Henrique perguntou, quase implorando por uma resposta. Mas a resposta da filha de Victor já estava no horizonte, um prenúncio de calamidade. A sala estava à beira de uma revelação devastadora. E o que todos pensavam ser apenas um bando de impostores e espertos estava agora à beira de destroçar as vidas que uniam aquele grupo. Enquanto a sirene se aproximava,
Todos perceberam que o verdadeiro terror apenas começava. O que mais estava esperando para ser revelado? E se a verdade fosse uma armadilha mais traiçoeira do que qualquer um poderia imaginar? O futuro de todos estava em jogo e cada respiração se tornava uma corrida contra o tempo. A sala estava em um silêncio mortal, quebrado apenas pela respiração pesada de todos. Clara segurava o celular, a tela ainda vibrando com uma ligação que a deixara tão pálida. O olhar de Henrique estava cheio de dúvida, enquanto Eduardo se esforçava para se explicar. Eu não sou um traidor, estou tentando proteger a todos nós. Mas o pânico ao redor estava crescendo como uma onda prestes a quebrar. Os homens à porta começaram a se mover, impacientes. Chega de blá blá blá! Temos um trabalho a fazer e não vamos perder tempo com mais mentiras! Disparou um deles, enquanto o outro se preparava para avançar. Espere! Clara gritou. A voz dela estava cheia de temor, mas também de determinação. Eu não sei quem está do lado certo ou errado, mas você precisa ouvir o que eu estou prestes a dizer. Todos se viraram para ela, em busca de uma resposta. Com as mãos trêmulas, Clara deslizou o dedo pela tela e pressionou um botão. O áudio que começou a tocar foi como um choque elétrico. Não temos mais tempo, Eduardo. Eles estão vindo. Uma voz feminina surgia na gravação, nervosa e angustiada. Você precisa cancelar o plano. Eles não vão parar até que vocês estejam mortos. O impacto das palavras fez todos recuarem, e a ideia de perigo iminente encheu o espaço. Victor, sem palavras, olhou para sua filha, o rosto dele destilando uma mistura de surpresa e preocupação. Eduardo piscou, incredulidade estampada no rosto. Quem é essa mulher? O que ela sabe? Clara, ainda segurando o celular, olhou para Eduardo, confusa. Ela disse que você está em um jogo sujo, envolvido com pessoas que não são quem você pensa que são. O que você escondeu de mim? O ar parecia quente e pesado. Henrique sentiu a tensão pairando, como se cada um ali estivesse à beira de um precipício. Houve uma batida forte na porta. Era a polícia. As sirenes ecoavam como um grito de alarme. As sombras dos homens que antes pareciam malvados agora eram apenas culpadas. O caos cresceu na sala. Todos estavam tentando entender o que estava em jogo. Fujam, agora! Gritou Eduardo, seus olhos brilhando com uma urgência que Henrique nunca tinha visto antes. Ele estava em pânico. Mas antes que eles pudessem se mover, um dos homens se virou, uma arma na mão. Ninguém vai a lugar nenhum! A sala estava em um frenesi. A voz da mulher no celular continuava ecoando na mente de Henrique. Suas palavras como uma sirene de alerta. O que mais havia de verdade? Ele olhou rapidamente para Clara e viu a determinação em seus olhos, mas também o medo. Eduardo, o que você sabe sobre ela? Henrique perguntou, quase em um sussurro, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Eduardo parecia prestes a responder, mas não teve tempo. O homem armado fez um sinal, e o segundo homem começou a se mover. Você vai nos seguir e vai responder a todas as nossas perguntas. Não temos tempo a perder. Nesse momento, as luzes da mansão começaram a piscar mais intensamente. A atmosfera mudou abruptamente, um estalo energético imprevisto. Então, a porta se abriu com um estrondo e uma figura familiar apareceu. Era a esposa de Eduardo, Ana. Sua expressão era de desespero. Eduardo, não! Eles estão planejando te derrubar! A verdade que você está buscando
está mais perto do que imagina. O silêncio repleto de tensão ficou insuportável. Todos olharam para Eduardo, cujos olhos estavam arregalados de choque. Clara estava pálida, e a revelação de Ana poderia mudar tudo. Desculpe, meu amor, eu não queria que você soubesse dessa maneira, disse Eduardo, a voz embargada. O peso da traição pairava no ar. A verdade estava prestes a saltar e mudar as relações entre todos ali de uma forma que nenhum deles poderia prever. Agora, as verdades e mentiras se confundiam, e a única coisa certa era que a noite estava longe de acabar. O que mais estava escondido sob a superfície e quem realmente estava em perigo? O tom da sala mudou radicalmente. Ana tinha acabado de revelá-los a todos, mas a revelação não era a única coisa inquietante no ar. A confusão e o medo eram palpáveis, como se uma cortina de incerteza estivesse se fechando sobre eles. Henrique olhava para Eduardo, ansioso para entender a verdade que ele parecia esconder. Mas a expressão de choque que atravessou o rosto de Eduardo também foi desoladora. Eduardo, quem é essa mulher? Você nunca me contou sobre ela. O que está acontecendo aqui? Clara implorou, seu olhar perdido entre a esperança e a desilusão. O medo em sua voz ecoou nas paredes da mansão como uma sirene pedindo socorro. Antes que Eduardo pudesse responder, a porta se abriu de uma vez e 4 homens em uniforme da polícia entraram, armados e alertas. O clima já tenso agora se incendiou. Todos vocês, mãos ao alto! Gritou um dos policiais, sua voz firme e autoritária. O caos imediatamente tomou conta. Eduardo quase se despedaçou. Não, não, esperem, eu posso explicar. Tentou gritar, mas seu apelo era como um sussurro perdido na tempestade. Clara se afastou, confusa, enquanto Ana buscava se aproximar do marido, mas o grupo de policiais estava formando um cordão, já cercando o local. Silêncio! Ninguém se move! O oficial repetiu, e Henrique sentiu seu coração acelerar. Ele estava ali, no meio de uma tempestade que ameaçava engolir a todos. O que estava acontecendo com Eduardo? E por que a polícia estava agora na mansão? As peças do quebra-cabeça simplesmente não se encaixavam. E então, as pedras de seu mundo estivessem caindo. O telefonema que Clara recebeu foi colocado em perspectiva. O que você fez, Eduardo? O medo se misturava com a traição. A verdade estava ali, pungente no ar entre eles. Enquanto isso, os homens que haviam ameaçado antes estavam recuando um passo, percebendo que se encontravam entre a espada e a parede. É agora ou nunca, murmurou um deles. E antes que alguém pudesse reagir, ele puxou um pequeno dispositivo do bolso e pressionou um botão. Henrique nunca teria imaginado o que aconteceria. Uma luz forte se acendeu, desabando pela sala e fazendo todos se cobrirem com as mãos. O pânico tomou conta. Gritos ecoaram. E no meio da confusão, um estrondo ensurdecedor reverberou pelas paredes. A explosão não foi do disparo, mas de uma fumaça obscura que parecia engolir tudo. As pessoas começaram a cair, perdendo a consciência ao respirarem a nuvem liberada. Eduardo, Clara, Henrique, todos foram impactados. O caos se instalou, mas em um momento de lucidez, Eduardo gritou: "É uma armadilha! Eles não são policiais!" O tempo parecia se esgotar. O que havia sido uma noite de música e emoção agora se tornava um pesadelo insuportável. Pessoas caíam, outras se contorciam, e o terror pairava como uma sombra de asfixia.
E em meio ao tumulto, Henrique vislumbrou o verdadeiro objetivo daquelas figuras sombrias. O que se desenrolava era um plano muito maior que todos poderiam imaginar. Eduardo, você sabia disso? Você estava cercado por vilões o tempo todo. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas então, numa fração de segundo, tudo ficou escuro. O mundo se tornava uma esfera sem luz e o desespero se espalhava entre os que estavam conscientes. A única coisa clara era que a noite não terminara, mas mudara para sempre. As ligações ocultas, os segredos bem guardados, a verdadeira identidade dos homens que estavam atrás deles. Tudo era uma tapeçaria de traição que ninguém poderia desenrolar sozinho. A única certeza que Henrique sentiu, enquanto se perdia na escuridão, era que a luta só estava começando. E agora, ele não sabia em quem confiar. A sala se tornara um campo de batalha e a verdade estava mais longe do que jamais estivera. O que mais estava esperando para ser revelado? A noite ainda guardava muitos segredos, e talvez um deles fosse a chave para a sobrevivência. A escuridão envolveu a sala de forma densa, como um manto pesado. E então, tudo mudou em um instante. Uma explosão de luz ofuscou os olhos de Henrique, seguido de um estrondo ensurdecedor. Ele sentiu a pressão no peito, enquanto a fumaça escura invadia a sala. A confusão tomou conta. Gritos e empurrões misturavam-se a um caos que parecia interminável. O que deveria ser uma noite de revelações, agora se tornava um campo de batalha. Enquanto isso, Eduardo lutava contra a corrente de pânico. "Essa não é a saída!" gritou ele, tentando acalmar a todos, mas sua voz se perdia no barulho. O corpo dele pressionou-se contra o de Clara, e ela olhou para ele com uma mistura de medo e confiança. Mas antes que o pânico pudesse se instalar completamente, um estrondo ainda mais forte ressoou. A porta principal da mansão se abriu abruptamente, revelando uma silhueta imponente. Um homem alto, vestido de preto, entrou. Ele tinha um olhar determinado e uma presença que fez com que todos se calassem instantaneamente. "Chegou a hora de encerrar essa brincadeira", disse ele com uma voz poderosa, reverberando nas paredes. O homem, de nome conhecido por poucos, era Fernando, um ex-parceiro de Eduardo. Ninguém tinha certeza do que ele queria, mas todos reconheciam o perigo que carregava consigo. "Você se meteu em encrenca, Eduardo, e eu estava aqui para tirar você disso. Mas parece que não posso ficar ao seu lado desta vez", Henrique observou enquanto as peças se encaixavam na cabeça. Fernando, um líder de uma organização obscura, agora se tornava a chave do quebra-cabeça. As revelações de Eduardo, as mentiras, tudo começava a fazer sentido. Mas havia algo mais, uma verdade que ainda não tinham descoberto. Quando os policiais entraram, Fernando girou em direção a eles. "Estão aqui por causa de dívidas, não é?" Ele olhou para Eduardo, o desprezo dançando em seus olhos. "Você realmente achou que poderia escapar? Sabia que existia uma dívida gravíssima, não sabia?" A sala ficou com um ar pesado. O que mais Eduardo não havia contado? Henrique sentiu que a verdade estava prestes a destruir tudo. Enquanto a fumaça diminuía, a tensão aumentava. Todos tinham dúvidas agora. As lealdades estavam sendo testadas. Eduardo, com os olhos fixos em Fernando, finalmente se impôs. "Eu não vou permitir que você destrua tudo o que construí. Este não é o final que você pensa que será,
mas a voz dele tremia, como se a certeza estivesse se esvaindo. Então, Clara, determinada a não ser apenas uma espectadora naquela cena caótica, interveio. Chega! Eu não sei o que aconteceu entre vocês dois, mas eu sei que a verdade deve ser exposta. Se todos nós estávamos no mesmo barco, vamos juntos enfrentar isso. Sua voz, forte e decidida, fez o ar vibrar. Mas a resposta que ela recebeu foi devastadora. Fernando riu, um riso que cortou o coração de Henrique. Você realmente acredita que isso termina aqui? A verdade não é sobre vocês, é sobre mim. E então ele puxou de seu bolso um pequeno dispositivo, erguendo-o como uma arma. O ato foi tão repentino que deixou todos sem palavras. Isto, ele disse, com um olhar travesso, é um detonador. O jogo acaba agora. Naquele momento, tudo se transformou em uma dança com a morte. A sala estava à beira de um colapso total. Henrique encarou os olhos de Eduardo. E no ar, uma pergunta crucial pairava. Até onde eles iriam arriscar para salvarem uns aos outros? O pânico cresceu à medida que as consequências do ato de Fernando surgiam, fazendo todos se perguntarem quem realmente era o traidor. E mesmo em meio a toda a confusão, um fio de esperança acendeu-se no coração de Henrique. Havia segredos que poderiam mudar tudo, mas a batalha contra o tempo havia começado. O que mais estava por vir? A sala estava em um silêncio mortal, quebrado apenas pelo tremor nas vozes e pela urgência dos olhares. Fernando, com o detonador em mãos, alterava o clima como se fosse o maestro de uma orquestra apavorante. Por que você está fazendo isso? Eduardo gritou, tentando entender a realidade que se desmantelava diante dele. Porque eu não posso permitir que as coisas saiam do controle. Fernando respondeu, a raiva emergindo como um bicho atrás das sombras. Clara recuou, seu coração batendo com força, e Henrique ficou paralisado em choque. A adrenalina pulsava em suas veias, e um nó na garganta o impedia de falar. As sirenes da polícia pareciam uma trilha sonora aterrorizante, ecoando fora da mansão. Mas a verdadeira batalha estava dentro. O homem ameaçador na sala olhava para todos. Vocês não sabem quem você está lidando, ele rosnou. Ana, a esposa de Eduardo, olhava para o marido com os olhos cheios de horror. Eduardo, o que você fez realmente? Ela sabia que havia mais por trás do que os olhos podiam ver. E nesse momento de tensão, a verdade começou a despontar como um raio em meio à tempestade. Tudo isso foi um plano, desde o início, Fernando disse, rindo de forma sádica. Você se lembra daquelas cartas? O silêncio tomou conta novamente. O ar ficou pesado, como se a vida fosse cortada. Sim, Eduardo, as cartas que te avisaram. Você se julgou esperto demais para ouvir. Não, Henrique murmurou, olhando para Eduardo, buscando qualquer sinal de que aquilo era uma piada de mau gosto. Mas Eduardo estava em choque, seu rosto pálido e a boca entreaberta. E essa mulher? Quem é ela, Eduardo? Questionou Clara, a voz saindo como um fio de desespero. Por que não me disse a verdade? A tensão aumentava. Ela não é só minha esposa, Clara, Eduardo sussurrou, os olhos medindo cada reação ao seu redor. Ela é a única que sabia o que realmente estou envolvido. E com estas palavras, o chão sob eles desabou. A revelação caiu como uma bomba. Ana se virou lentamente para Fernando, as mãos trêmulas, a expressão de choque se misturando com reconhecimento. Você me traiu? Eduardo? Com ele?
Seu olhar estava marcado pela dor. Toda a nossa vida foi uma mentira. Sim, Ana, eu fiz o que tinha que fazer para proteger você, para proteger todos nós. Eduardo respondeu, sua voz quebrando. O desespero nos olhos dele parecia real, mas a traição fazia todos duvidarem dele. Clara, Henrique, todos estavam presos a uma teia de enganos. Fernando se aproximou. O sorriso dele agora era de triunfo, e eu sou apenas o mensageiro. O projeto de Eduardo era imenso, e agora vamos acabar com tudo isso. A verdade sobre o que ele realmente fez está a um passo de ser exposta. Ele apertou o botão e todos prenderam a respiração. Mas antes que o horror se concretizasse, a porta da mansão se abriu novamente. Uma figura feminina irrompeu, a luz ofuscando seu corpo. Era uma mulher desconhecida, com cabelos longos e um olhar feroz. Parem! Você não tem ideia do que está fazendo. O estrondo do silêncio foi ensurdecedor. Era como se o mundo tivesse parado. Henrique olhou para ela, confuso. Quem é você? Sou eu quem pode realmente te salvar, Eduardo. A mulher gritou. Seu olhar fixo em Fernando. Não deixe que ele controle sua vida mais uma vez. E com um movimento rápido, ela pegou uma arma do bolso. O tempo parecia congelar. O que mais estava acontecendo? A verdade se desenrolava em 1000 camadas, e cada uma mais chocante que a anterior. Como essa mulher conhecia Eduardo? E qual era o verdadeiro papel de Fernando? O ambiente se transformou em um caos de gritos, armas e revelações. Todos se perguntavam qual seria o próximo movimento. Fora da mansão, a sirene se aproximava cada vez mais. A pergunta no ar era clara e cortante. Quem realmente era o traidor? E mais importante, será que todos ainda estavam a salvo? A tensão na sala era palpável, como se um cabo prestes a se romper estivesse em todos os corações. Fernando, com o detonador nas mãos, olhava para todos como se estivesse no controle. Mas a verdade era outra. Eduardo, em um momento de clareza, respirou fundo e gritou. Fernando, não! Você não precisa fazer isso! Há uma saída! A revelação da mulher, cúmplice de tantas verdades ocultas, parecia fazer Fernando hesitar. O tempo se arrastava, enquanto olhares se cruzavam, e a fumaça lentificava a respiração. Clara, ainda paralisada, sentia o nó na garganta se apertar mais enquanto tentava entender o que estava prestes a acontecer. Seus jogos acabaram, Fernando, disse Ana, firmando-se um pouco mais. Ela percebeu que a coragem dentro de si estava amadurecendo, mesmo que a dor de uma traição ainda pesasse sua alma. Está na hora de expor a verdade, não importa quão dolorosa seja. A tensão crescia quando, de repente, a polícia arrombou a porta mais uma vez. Agora com um grupo maior, armados e prontos para agir. Parem, todos! Gritou um policial, e a sala se transformou em um redemoinho de gritos e movimento. A situação parecia um quadro em movimento, cada personagem ocupando seu espaço real no mais sombrio teatro da vida. Eduardo, fale! Diga a verdade! Henrique pediu, seu coração disparando. O amigo que havia acreditado no poder da música agora precisava encontrar sua voz em meio ao caos. Eduardo, pressionado por todas as direções, olhou para Clara e então para Ana. Ele sabia que não podia mais se esconder.
Está tudo interligado. Fernando está certo, mas eu estou aqui para pegar os verdadeiros criminosos, gritou Eduardo, com fervor. A emoção o envolveu, e então ele começou a desvendar os segredos que o mantiveram aprisionado por tanto tempo. Fernando, você nunca se importou verdadeiramente com ninguém. Tudo o que fez foi por ambição, Eduardo disse, apontando o dedo, o peso de suas palavras ecoando forte. A sala entrou em um breve silêncio. As verdades estavam expostas como revelações nuas diante de olhos que uma vez acreditaram. Nesse instante, a mulher desconhecida se aproximou, quebrando o silêncio tenso. Você não precisa temer. Ninguém sairá daqui ferido se colaborarmos. Sua proposta era como um vento fresco em meio à tempestade. E todos pararam para ouvir. Fernando, pressionado entre a verdade e a mentira, hesitou. Vocês não compreendem quem eu sou, gritou. Mas sua voz, antes poderosa, já estava atingida de incerteza. As sirenes do lado de fora quase soavam como um lamento. E Henrique sentiu um soprão de esperança. Vamos, agora, juntos, disse ele. O destino deles estava entrelaçado, e a conexão inusitada que se formou ao longo daquela noite era mais forte que qualquer ameaça externa. A tensão de repente se dissipou e, em um movimento silencioso, todos se uniram. Clara segurou a mão de Eduardo, Ana olhou nos olhos do marido, e Fernando, cercado, começou a perceber que o controle estava escapando por entre seus dedos. Ele viu que não poderia mais agir como o vilão que uma vez acreditou ser. A sala se encheu de um tipo de aliança não planejada. E assim, todos avançaram, não apenas em direção à porta que levava à salvação, mas a um novo começo. Respiraram fundo e atravessaram juntos o limiar, entre a luz e a escuridão, sem saber o que o futuro os reservava. E quando finalmente deixaram a mansão, um novo dia começou a nascer, repleto de promessas de recomeço. Mas as perguntas ficaram pairando. O que aconteceria agora? Como Eduardo e Clara lidariam com a nova verdade que emergiu das sombras? Então, se você chegou até aqui e ama essa história tanto quanto nós, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo e nos incentiva a continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Queremos ouvir sua opinião. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Sua participação faz toda a diferença.